Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu criei esse vídeo como uma parte 3 da sequência de vídeos sobre o estudo do diodo, teoria e simulação. Aqui nesse vídeo sejam abordados alguns detalhes a mais que não haviam sido falados anteriormente. São as características do diodo que, dependendo da aplicação, devem ser levadas em conta, além de algumas outras análises aí baseadas em características de catálogo de fabricante. Não se esqueçam de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando essa série de vídeos sobre fundamentos de eletrônica analógica. Vamos para o vídeo. Finalizar com mais alguns comentários aí sobre o funcionamento do diodo, né, que vocês encontram nas referências. Então ele tem uma capacitância intrínseca que é inerente ao seu funcionamento. Então o que acontece? Na polarização reversa existe aquela região de depleção, né, que é um acúmulo de cargas, né, que impede a circulação de corrente. Aquele acúmulo de cargas ele constitui aí o que a gente pode chamar um material aí que é chamado de dielétrico. Então a gente fica com aquela quantia de cargas aqui, né? Cargas negativas, de cargas positivas do outro lado. E os materiais ali da junção, material P e material N, isso aqui forma uma espécie de capacitor, né? Então ele tem essa capacitância chamada de transição ligada à polarização. Na polarização direta, né? Então essa capacitância, quanto maior a região de depleção, né? Ou seja, quanto maior o nível de tensão aplicado, né? Então aqui, por exemplo, vejam, em menos 5 tem um valor de capacitância. Menos 20 tem uma capacitância menor. Por quê? Porque você está aumentando o dielétrico, né? Então você aumenta a distância do capacitor das placas, né? E diminui a capacitância. Por outro lado, tem a capacitância de difusão, que está ligada à polarização direta, né? Então, à medida que aumenta a tensão, você está aumentando essa capacitância porque está reduzindo essa região de depleção. Então, isso é um aspecto conceitual, em algumas aplicações deve ser levado em consideração. Vejam que é um valor pequeno, na ordem de picofarad, que é 10 a menos 12, né? Outra característica que existe no diodo, né, no componente eletrônico, em circuitos físicos, né? Muitas vezes ali naquele modelo da simulação a gente não enxerga isso. Mas em circuito, no componente físico, ele tem um tempo de recuperação reversa que representa um intervalo de tempo até que ele atinja o bloqueio, né? Então, por exemplo, você está polarmente, tem uma corrente circulando no diodo, através do diodo. De repente você muda essa polarização, inverte. O que deveria acontecer idealmente? Essa corrente deveria ir para zero, ficaria essa curva em vermelho que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Na prática, ele não faz isso. Vejam que para atingir esse, que a gente pode dizer que a corrente zerou, né? A corrente através do diodo zerou, ele faz um caminho, ele circula uma corrente reversa de uma amplitude próxima da corrente que estava passando. Aí ele tem esse chamado tempo de armazenamento, que é aquelas esse efeito capacitivo mantém ali a circulação, né, como se o diodo estivesse
e daí ele entra num tempo de transição, que é quando a corrente vai tendendo para zero, né? Vai tendo um decaimento até atingir o valor que seria o valor ideal, que é o zero. Esse tempo de recuperação reversa ele é da ordem de nanosegundos até microsegundos. Existem aplicações aí que exigem um tempo menor. Então ele pode chegar a 10 a menos 12. Então aqui nano é da ordem de 10 a menos 9, micro 10 a menos. Então essa é uma característica que para aplicações aí, entre fontes chaveadas que usam diodos chamados diodos rápidos, né? O tempo de recuperação ele deve ser levado em conta. Agora, para aplicações que não envolvam altas frequências, aí você não precisa. Então, num retificador comum aí de um circuito de uma fonte CC, por exemplo, dependendo ainda da aplicação que o diodo não precise operar com tanta velocidade, esse critério não precisa ser levado, não precisa se preocupar tanto, né? E pode usar diodo da ordem de 1 microsegundo, que a gente chama de diodo lento, né? 10 a menos 12 aqui já são os diodos que o fabricante chama, né, de fast, que vem do inglês, né, ou até ultra fast. Para a gente fechar, então, algumas características de fabricante, né, isso varia de modelo de diodo, né? Então o diodo ele tem essa característica aqui, o diodo mais usual, né, essa fita preta representa o catodo, né, e aqui seria o anodo, né? Então aqui você identifica o diodo, ele tem essa identificação. Aí ele dá a característica de temperatura. Temperatura na junção ali, né, na junção PN, não pode extrapolar 175 graus. Né? Ele tem um limite de potência de 500 miliwatts. Não pode dissipar maior potência. Aí existem os chamados dissipadores térmicos, que servem para reduzir a temperatura do componente eletrônico. Então, se vocês olharem naqueles computadores, né, aqueles gabinetes mais antigos, que tem a fonte ali que alimenta o processador e o circuito você tem aquelas aletas dissipadoras, né, para dissipar calor. Fonte chaveada, você também vê esse dissipador. Então, tudo isso é para evitar que extrapole a temperatura limite do componente. Aqui ele dá corrente máxima, então ele chega a 500 mA de corrente direta contínua. Né? Como o retificador tem um valor médio aí de 200 mA máximo, aqui ele mostra os valores de tensão. Então a corrente aqui, conforme aumenta a corrente, ele vai apresentar tensões mais altas, de 0,85 a 1 volt, ou aqui de 0,69 a 0,8 para 10 mA de corrente. Corrente inversa dele, né, que a gente falou que idealmente é nula, então aqui está 500 nanos. Algumas características que a gente estava falando. Ele vai até 125 volts de tensão que ele consegue bloquear na polarização reversa, que é a chamada tensão de pico inversa ou tensão de ruptura. A partir desse nível ele vai entrar em condução, entra na região Zener. Esse caso aqui não é um diodo Zener, então ele não é projetado para trabalhar nessa região. O tempo de recuperação dele é de 3 microsegundos, né? Então é o que comentei com vocês, que é o chamado diodo lento. Então, para
aplicações de baixa frequência e várias características que o fabricante traz aí para mostrar esse comportamento. Então, a variação da potência dissipada com a temperatura, avaliação aqui a curva da variação da tensão com a corrente, né, diversos parâmetros que vocês podem observar. Aqui tem exemplos diferentes de diodo, né, o que a gente mais encontra na eletrônica analógica. Esse aqui já entra para a área de processamento de energia, eletrônica de potência, né, ou eletrônica industrial. Tem alguns tipos aí diferentes, né, montagem em placas de circuito impressa, né, esse aqui também é um formato de disco. Às vezes um diodo desse formato aqui pode conter 4 diodos no mesmo encapsulamento. Né, você tem essa que a gente vai estudar mais à frente ali quando falar de retificação. Um conjunto de 4 diodos, né, que constitui a ponte, uma chamada ponte de diodos. Por aí vai. Então, algumas informações de teste e com isso a gente finaliza mais essa aula aí falando dos fundamentos de semicondutores e do funcionamento do diodo. Então, eu deixo aqui algumas referências e essa disciplina ela tem uma playlist no YouTube, né, que eu estou alimentando semanalmente, baseado aqui nas nossas aulas, e eu deixei referências de outro material também e o nosso livro que está lá no Google Drive. E com isso, chegamos ao final de mais uma videoaula. Agradeço você que está acompanhando de perto nossos vídeos e compartilhando com seus amigos, seus colegas. A minha intenção é continuar produzindo esses materiais aí gratuitos e de qualidade. Né? E claro que estamos abertos a sugestões, comentários, críticas. Só deixar aqui nos comentários. Se ainda não é inscrito, se inscreva para continuar acompanhando esse material. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.